Foi divulgada agora há pouco uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente feita pelo Datafolha. O nível de confiança desse levantamento é de 95%, o que equivale a dizer que a probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, levando em conta a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Os números agora. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 22% em agosto. Oscilou dentro da margem de erro para 24%. Depois foi a 26%. Agora oscilou para 28%. Com a margem de erro, tem de 26% a 30%. Fernando Haddad, do PT, tinha 4%. Subiu para 9%, depois cresceu para 13%. Agora avançou para 16%. Com a margem de erro, tem de 14% a 18%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 10%, depois 13%, manteve os 13% e agora novamente 13%. Pela margem de erro, tem de 11% a 15%. Ciro e Haddad estão tecnicamente empatados. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9%, depois 10%, oscilou para 9%, agora tem 9% de novo. Com a margem de erro, tem de 7% a 11%. Alckmin e Ciro estão empatados no limite da margem de erro. Marina Silva, da Rede, estava com 16%, depois caiu para 11%, depois caiu novamente para 8% e agora tem 7%. Com a margem de erro, tem de 5% a 9%. Alckmin e Marina estão tecnicamente empatados. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 4%, oscilou para 3%, manteve 3% e agora 3% de novo. Com a margem de erro, tem de 1% a 5%. João Amoedo, do Novo, tinha 2%, depois 3%, manteve 3%, agora tem 3% de novo. Com a margem de erro, tem de 1% a 5%. Henrique Meirelles, do MDB, tinha 2%, depois 3%, manteve os 3%, agora tem 2%. Com a margem de erro, tem de 0% a 4%. Meirelles está tecnicamente empatado com Dias e Amoedo. Dias e Amoedo estão empatados. Guilherme Boulos, do PSOL, e Vera Lúcia, do PSTU, tinham 1%, depois 1% novamente. Mantiveram um índice e agora ambos tiveram, mais uma vez, 1% da intenção de voto. Com a margem de erro, tem de 0% a 3%. Boulos e Vera Lúcia estão tecnicamente empatados com Dias, Amoedo e Meirelles. Votos brancos e nulos somavam 22%, depois 15%, depois 13%. Agora são 12%. Não responderam ou não quiseram opinar 6%, depois 7%, depois 6% e agora 5%. Cabo Daciolo, do Patriota, José Maria Emael, do Democracia Cristã e João Goulart Filho, do PPL, não pontuaram. Taxa de rejeição agora, o Datafolha pergunta ao eleitor em quais desses candidatos ele não votaria de jeito nenhum no primeiro turno. O entrevistado pode mencionar quantos nomes quiser e, por isso, os números que a gente vê agora somam mais de 100%. Jair Bolsonaro aparecia com 43% de rejeição, depois 44%, agora tem 43%. Marina Silva, 29%, depois 30%, agora 32%. Fernando Haddad tinha 22%, depois 26%, agora 29%. Geraldo Alckmin, 24%, depois 25%, agora 24%. Ciro Gomes tinha 20%, depois 21%, agora 22%. Vera Lúcia, 19%, depois 19% de novo e agora 19% mais uma vez. Cabo Daciolo aparecia com 19%, depois 18%, agora 19%. Emael, 18%, depois 17%, de novo 17%. Guilherme Boulos tinha 17%, depois 17% e agora está com 18%. Henrique Meirelles, 17%, manteve o índice e agora mais uma vez 17%. Álvaro Dias estava com 14%, depois 16%, agora tem 15%. João Amoedo tinha 15%, depois 15%, manteve os 15%. João Goulart Filho tinha 15%, depois 14% e agora voltou aos 15%. Os que disseram que rejeitam todos os candidatos ou não votariam em nenhum eram 5%, depois 4% e agora 4% de novo. 2% disseram que votariam em qualquer um ou que não rejeitam nenhum. Depois, 2% de novo e agora 2% novamente. Na primeira pesquisa, 6% não souberam.
depois 5, agora 5 de novo. Por fim, o Datafolha simulou possíveis cenários de segundo turno. Vamos ver. Num segundo turno entre Jair Bolsonaro e Marina Silva, Bolsonaro tem 42%, Marina 41%. Eles estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos, 16%. Não souberam ou não opinaram, 2%. Se a disputa fosse entre Ciro e Alckmin, 41% disseram que votariam em Ciro, 34% em Alckmin. Brancos e nulos, 22%. 2% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Alckmin e Bolsonaro, 40% disseram que votariam em Alckmin, 39% em Bolsonaro. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados. 19% votariam branco ou nulo e 2% não souberam ou não opinaram. No cenário de um segundo turno entre Alckmin e Marina, 39% disseram que votariam em Alckmin, 36% em Marina. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados. 23% votariam branco ou nulo. 2% não souberam ou não opinaram. Num segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 45% responderam que votariam em Ciro, 39% em Bolsonaro. Branco ou nulo, 14%. Não souberam ou preferiram não opinar, 2%. Numa disputa entre Alckmin e Haddad, 39% disseram que votariam em Alckmin, 35% em Haddad. Os dois estão empatados no limite da margem de erro. Brancos e nulos, 24%, 3% não souberam ou não opinaram. Numa simulação de segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, 41% disseram que votariam em Bolsonaro, 41% em Haddad. Os dois estão empatados. 15% votariam branco ou nulo. 2% não souberam ou não opinaram. Numa disputa entre Marina e Haddad, 37% disseram que votariam em Marina, 37% em Haddad. Os dois estão empatados. Brancos e nulos, 24%. 2% não souberam ou não opinaram. Numa simulação de segundo turno entre Ciro e Marina, 45% disseram que votariam em Ciro, 31% em Marina, 22% branco ou nulo, 2% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Ciro e Haddad, 42% disseram que votariam em Ciro, 31% em Haddad, 25% branco ou nulo, 3% não souberam ou não opinaram. O Datafolha ouviu 8.601 eleitores nos últimos 2 dias em 323 municípios. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. Ela está registrada no TSE. No momento, as pesquisas detectam 2 crescimentos na corrida pela presidência. O de Jair Bolsonaro, isolado na liderança, é mais incremental, mais aos pouquinhos agora. E o de Haddad, mais expressivo. A principal diferença entre este Datafolha e o Ibope que nós mostramos ontem é a distância entre Haddad e Ciro, mais estreita na pesquisa de hoje. Pode ter a ver com a data do campo, diferenças de metodologia, mas vale a pena a gente observar. Na de ontem, Haddad já aparecia isolado em segundo lugar. Na de hoje, Ciro Gomes está em empate técnico com ele. Com um dado adicional animador para o Ciro. Ele está aparecendo à frente de Jair Bolsonaro na simulação de segundo turno, fora da margem de erro. Ele é o único que está nessa situação no momento.